Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a um material suplementar do curso de Projeto e Arquitetura de Sistemas do curso de Engenharia de Software. Pessoal, qual é o objetivo de hoje? Eu comentei na última aula, a gente falou do MVC. Eu queria só dar uma revisada rápida nele e apresentar um exemplinho um pouco mais complexo, que o exemplo que a gente viu na última aula, ele foi bem simplesinho, né? Foi aquele exemplinho lá de uma classe, só quero apresentar um exemplinho maior para vocês terem uma ideia de como é que esse padrão de projeto se apresenta quando você faz uma aplicação um pouco mais realista, né? Apesar de ser uma apresentação que a gente vai ver aqui é baseada no fonte do software do usa cabeça, né? Mas ele dá um exemplo de como é que a gente separa as responsabilidades. Então, acho que é importante vocês verem aquilo, não só feito em uma classe, né? A gente fazendo uma coisa maior e a gente observar algumas características de como a gente consegue adaptar é, o modo view controle para outras situações. E no finalzinho eu vou passar para a gente dar uma olhada só no exemplo do livro rápido para a gente comentar o padrão fachada, que ele é outro padrão que é muito interessante quando a gente está fazendo aplicações. Então, o objetivo então desse material suplementar aqui para vocês é a gente dar essa olhada nesse material extra que a gente tem aqui disponível. Então vamos dar uma olhada aqui, voltando àquilo que a gente tinha visto na última aula sobre o padrão Model View Controller. Uma coisa que foi interessante aqui, lembrando, a gente tem a apresentaçãozinha que está disponível para vocês, mas esse material aqui que eu quero comentar a mais é o que está disponível no livro aqui que está bem legal. Lembrando, o Model View Control ele tem uma característica interessante que qual é? Ele é um padrão que usa padrões. Então, lembrando, quando a gente faz alguma coisa na nossa view, a gente tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. A view, ela, quando ela acessa ou realiza operações, a gente está, na verdade, acessando uma coisa que o controller é que fica notificado, ele é que sabe as coisas que estão acontecendo. Então, o controle tem várias formas de realizar tarefas. E baseado nas operações que a gente faz na view, eventualmente a gente pode mudar o estado que está lá dentro do modelo. Lembrando que a única pessoa que tem acesso à mudança de estado do modelo, em tese, é o controller. Então a view solicita coisas do controller para realizar operações e eventualmente essas coisas afetam o estado do modelo. Quando esse modelo tem a sua mudança de estado realizada, o que acontece? A gente tem um padrão observer que é implementado normalmente entre o model e o view, onde a view é atualizado baseado num certo estado do model. Então o model tem certos estados que a interface precisa ser atualizado quando acontece uma mudança. Então essa notificação a gente faz via implementação do padrão observer. E normalmente na view a gente tem muitos padrões que podem ser colocados. Normalmente a gente usa o padrão composição para poder fazer aquela atualização da tela, a gente tem aquele comando feito de forma de árvore, normalmente as interfaces são feitas na forma de árvores, né? Onde tem hierarquias de telas, subtelas, componentes. A gente usa normalmente um padrão composição nele, que a gente poder abrir, fazer display, essas outras coisas. E a gente tem então essa mudança dos dois padrões aí, interligados com essa brincadeira que a gente faz com o Observer. Lembrando, não só a view pode ter interessado em algum padrão, algum estado do modelo, não. Às vezes o controller também. Então você vê que realmente é uma coisa que junta muitos padrões. Por isso que a gente chama que o MVC é o padrão dos padrões. E vocês vão ver que tem muitos outros padrões que são composição de padrões mais simples, como vocês estão vendo aqui. O exemplo que a gente vai mostrar aqui, aí tá aqui o exemplinho, né? Eu sempre recomendo, eu leio esse livro aqui, cara, ele é divertido de ler, ele é divertido de entender, divertido de brincar com os fontes, então é uma forma muito, muito divertida, muito educacional de aprender sobre padrão de projeto. E tá aqui o resuminho, né, dos padrões que a gente está vendo aqui inicialmente implementados, mas vocês vão ver que a gente ainda pode temperar com mais coisas dependendo daquilo que você está interessado em colocar lá dentro. O exemplo o que eu vou mostrar aqui, o fonte deles aqui, para mostrar como ele está funcionando, é o exemplinho aqui do DJzinho dele, entendeu? Como é que é o DJzinho dele? Aí eu fiz uma aplicaçãozinha em que você tem uma visualização de uma batida, né, que acontece. Não, ele está usando aqui, obviamente, bibliotecas bem antigas do Java, porque é um fonte antigo, mas para exemplificar o que a gente quer fazer com o MVC, vai ser mais do que suficiente. A ideia é que vocês não se prendam tanto com o que a gente vai mostrar
do AWT, né, que é o Abstract Window Toolkit, que é uma biblioteca do Java que a gente usa para fazer janelinhas, aplicações isoladas. Mas uma coisa que é bem interessante aqui é que é o seguinte, eles resolveram fazer uma interface para você ter acesso ao controller, que é uma coisa bem legal. Então você mexe coisas no controller e vê que a view é atualizada. Então a gente vai ver essa dinâmica das coisas acontecendo. Obviamente você podia passar coisas para view para poder ela ir lá e atualizar, mas eles resolveram separar para mostrar como a coisa acontece de forma isolada e como é que os padrões funcionam de verdade. Então vamos para a parte pesada agora, que é abrir o controle aqui que está acontecendo. Opa, apareceu uma janelinha aí. Opa, continuando a chamada, vamos lá. Estou usando aqui o nosso amigo Google Meet aqui para fazer uma parte da gravação dessa aula. Galera, então é o seguinte, vamos lá, vamos observar. Primeiro vamos ver o model, né? Como é que é o bit model? O model é onde ele vai guardar o estado daquilo que está acontecendo nessa aplicaçãozinha, que é tipo um tocador de batida, né? Então, assim, o principal que vocês estão vendo aqui é o BPM, batidas por minuto, né? Bits per minute. Então, ele está inicializando aqui e ele tem uma sequência aqui. Isso aqui são implementações já da telinha dele para coisas que ele está fazendo ali. Esses dois caras que vocês estão vendo aqui em cima, eles já são a implementação do padrão Observer. Por que isso? Porque tem pessoas que estão interessadas em saber o estado desse rapaz aqui. Quando esse cara trocar, provavelmente tem pessoas que vão querer saber quando acontecer essa mudança de estado. E aí já está implementado o padrão Observer, como vocês sabem. Então tem a inicialização aqui. Em tese deveria funcionar o MIDI aqui nessa aplicação, mas eu não consegui fazer ele rodar aqui no meu Java atual. Então a gente vai ver mais a parte gráfica do que realmente a musiquinha. Quando ele inicia, ele dá uma inicializada no sequencer e seta o BPM para 90. Olha aí, ó. Então o nosso BPM aqui, que ele está setado para 90, ele começa aqui na aplicação com 90. Obviamente, a gente sabe que ali é a melhor forma. Quando desliga, seta o BPM para 0 e para o sequencer, que é o cara que faria o sonzinho tocar. Tem o set BPM aqui, que ele faz a setagem aqui e faz todas as notificações. Olha aí, toda vez que é uma modificação no estado da batida por minuto, que esse é o atributo central do model, né? O que acontece? Ele atualiza, né, o sequencer para o som ficar naquela velocidade, obviamente. E ó, ele usando sempre o getSet, bonitão aqui, padrão de encapsulamento legal. E ó, ele notifica todo mundo que é observer das batidinhas aí. Então todo mundo que for observer vai ser notificado. Tá aqui o getzinho, o BPM, né? Então a gente tem o set, tem o get. Como o get não altera estado, ninguém é notificado. Professor, se eu quisesse assim, que toda vez que alguém tentasse pegar alguma coisa nesse get BPM aí, alguém ficasse sabendo, você tinha que botar aí os notificadores de quem quis pegar. Eu quero saber quem tá querendo pegar coisa. Aí você implementaria aí. Tem aqui o bit event, né? Que toda vez que acontece uma batida. Olha lá, você tem dois caras aqui. Você tem a velocidade da batida, que quando for trocada, alguém tem que ser notificado. E toda vez que acontecer uma batida, um bit, entendeu? Os componentes que estiverem interessados nessa batida vão ser notificados. Por que isso? Porque vocês vão observar que na telinha ele tem um displayzinho gráfico que ele vai ficar mexendo toda vez que acontecer uma batida. Então, assim, a ideia seria sincronizar o som com a batidinha. Então, isso que é o legal de a gente ver esse app funcionando aqui. E aqui é a implementação, pessoal, do padrão Observer. Lembrando, para cada elemento gráfico que você tem interesse em saber a mudança de estado, você tem que fazer uma listinha. Então, assim, a gente, no nosso caso aí, tem dois recursos, tem dois atributos que tem estados que tem interesse em ser conhecido. Que é, no caso, a batida e a velocidade da batida. Quando qualquer um desses dois caras acontecer, então, quando acontecer uma batida, vai ser acionado, e quando for mudar a velocidade da batida, vai ser acionado também. E quando vão ser acionados, a gente vai ter pessoas que a gente tem que notificar. Então tá aqui a notificação. Então, um registro aqui dos observatórios da batida e a notificação para ele.
e os registros da batida especificamente, não da velocidade, né? E a notificação deles aqui. Então, para cada recurso tem que lembrar, você tem que criar uma filinha lá em cima, uma relistzinho, para as pessoas que vão ser notificadas quando aquele evento de interesse dos assinantes acontecer. Então sempre vai ter o registro, isso aí é padrão, você tem que implementar o registro, a notificação e a remoção dos observadores, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o meta, que é uma mensagenzinha que aparece lá na tela, tal. Isso aqui é o setup do MIDI, né, na tentativa de colocar o sonzinho. Não sei se vai aparecer aqui espocado o som do negócio, mas ele tenta fazer um barulhinho aqui. Esse aqui, o tracklist aqui, é uma mudança dos ritmos. Aqui é uma brincadeirinha, caso alguém queira tentar com fonte depois. E aqui o evento de MIDI, quando ele começa a tocar. Então, legal, bacana. A gente tem um model. Então, esse model aí, lembrando, é o cara que guarda os estados que a gente tem interesse em saber na nossa aplicação. Aí a gente vamos dar agora uma olhada no controller. Quem é o controller? É o cara que vai ser acionado e ele que vai controlar as coisas que estão rolando. Só esse cara aqui, ele que inicializa a aplicação. E esse cara aqui que, na verdade, quando a gente está lembrando, quando você inicia, você vai direto nele, inicia a aplicação e ele starta as views que são importantes e starta o model que a gente vai utilizar. Então esse cara aqui é o cara central da parada. Então quando a gente começa aqui o Beat Controller, ó, tá aqui professor, ele implementa uma tal de Controller Interface. Já a gente vai ver, vamos procurar essa Controller Interface aqui. Controller Interface, vamos dar uma olhada nela, deve estar por aqui em algum lugar. Tá aqui, olha a Controller Interface. Então o Controller Interface é aquele cara que é utilizado. Então todo mundo que tem uma Controller Interface pode ser utilizado aqui. Para ser controle de interface, você tem que iniciar, tem que parar, tem que aumentar a batida, tem que diminuir a batida e tem que setar a batida. Eu quero botar em um certo valor específico, já tem aí. E a partir desse valor inicializado ou que você seta, você pode aumentar ou diminuir. Então, o controller tem a interface aqui que a gente implementa. Então, vamos lá, a gente já viu como é que ele funciona. Vou botar aqui do ladinho, né? O Beat Controller. Então, quem que ele coloca aqui? Para ficar igualzinho aquele exemplo que a gente viu na última aula, quando a gente separou uma classe em MVC, a gente está vendo aqui. Então, ele tem o Bit Model Interface, então tem um modelo aqui. Aí o que é legal, o model também ele obedece o Bit Model Interface. O que é o Bit Model Interface? Que são as coisas que têm atributos que a gente queira acessar. A gente está usando, obviamente, aqui um objeto, mas a gente poderia usar um SGBD, poderia usar um arquivo, etc e tal. A gente está escolhendo o model desse padrão aqui. Então a gente vai receber um model que obedece essa interface. Bora ver a interface desse model? Tá aqui, ó. O model tem inicialização, desligar, ligar, set BPM, get BPM e o registro e remoção dos observers. Então, eu quero fazer um model para essa aplicação aí que não seja só uma classe. Cara, beleza, tu pode fazer uma interface para banco de dados desde que siga essa interface que está definida aqui. Pô, professor, quer dizer que então o controller, ele gera tudo, você inicializa o controle, aí ele starta um model ou conecta com o model, se você está usando um banco de dados, usando um arquivo, alguma coisa do tipo. Ele faz todas as tratativas necessárias. Então, o que precisa para começar o Beat Controller? Ó, você inicializa ele com um model, ele já faz a injeção de dependência aqui do padrão onde você vai guardar a parada. Por sua injeção de dependência é outro padrão de projeto, com certeza, olha aí. Por isso que eu estou falando que MVC não são só o Chain of Command, Controller, estratégia e Observer. Ele tem muito mais padrões dependendo de quão sofisticado, de quão à vontade você está em usar padrões de projeto. Então aqui, ó, ele seta o model, inicializa a view, aí cria o view, e esse aqui são os dois legais, ó, ele vai criar duas na view aqui, ele cria a viewzinha que a gente percebe a movimentação do som, né, ou do disparo, né, dos sonzinhos, que obviamente não vão tocar aqui, e dispara uma view especial separada, que é aquela que aciona os controles, o próprio controller que a gente vai ver aqui. Tem aqui os menus items que ele vai desabilitar ou habilitar, dependendo daquilo que ele está utilizando. Aí a gente vai ver lá, quando a gente for olhar a view, a gente vai ver como você está tratado aí. E ele inicializa o model aqui, que seria tipo, vou conectar com o model, vou abrir o arquivo. Qualquer coisa que vocês imaginarem, ele está fazendo aí.
Aqui a gente está implementando o que está descrito aqui no Control Interface, né? Então tem o Start. O que ele faz no Start? No Start ele liga o model, né? Caso não esteja ligado já. Desabilita o Start Menu Item, porque se está começando, desabilita o Start, né? Porque já começou. E habilita o Stop para quem vai parar a aplicação possa parar. Ah, pessoal, vou desabilitar agora o Stop, desabilitar a aplicação. Então, ele desliga o modelo, não vai ser salvo mais nada lá, ou desfaz a conexão, caso seja um banco ou uma aplicação web. Vai fazer um. Vamos supor que você está fazendo storage no Firebase, né? Então seria aqui no caso. Pô, legal. Aí o que que acontece? Eu desliguei, eu desabilito o menu de stop, porque já está parado, e habilito o menu de start, caso eu queira reiniciar a batida lá, tá, o sonzão. Tá aqui o meu Increase BPM, então beleza. Ele pegou aqui o que está lá dentro, seta mais um e joga lá de novo no model. Lembrando, ó, ele é que seta no model, só esse cara aqui pode fazer isso. E ele está usando, que lindo encapsulamento, não está tocando nos guts do model, ele seta lá na mãozinha aqui o 7 BPM. Esse cara aqui pode estar encapsulado, e se vocês olharem bem, ele está usando, ó, a interface. Então, por isso que eu sei, assim, eu podia estar implementando outra forma de fazer model para esse cara aqui. Mas a gente está usando esse model específico aqui. Tá aqui o Decrease BPM, mesma coisa, faz a diminuição lá e ele seta, armazena lá no storage. E tem o set, que é aquele que você já joga o valor, pô, na mão. Professor, é só isso o controller? Só isso o controller. Então o controller implementou a interfacezinha lá e faz uma inicialização da view. Professor, bora olhar a view? Então, bora olhar a view, cara. Quem é a view? É o DJ View. Então, bora dar uma olhada no djview.java. Olha aí o cara. O djview.java é um carinha que não é pequeno. Vamos olhar ele aqui. Porque esse cara aqui agora mexe com interface gráfica. Então, mexendo com interface gráfica, você já sabe que você vai ter um monte de coisa que depende da sua implementação. Professor, eu podia fazer isso aqui usando uma interface web, de programação web? Podia, cara. É só você usar a implementação que está aqui e fazer o controle funcionar direitinho. O que ele está colocando aqui? Bem, nesse caso aqui, a minha interface ela tem interesse em certos estados que estão lá no model. Olha quem já está aqui, ó. Bit Observer, BPM Observer. Então, esse cara aqui está implementando a interface de quem tem interesse em saber alteração na batida e quando acontece a batida. Então, é o BPM Observer.java, ó, update BPM, e o bit Observer.java, que é quando acontece a batida. Então, pô, beleza, já está implementado. Ele já diz que vai implementar essas duas interfaces, porque ele tem interesse em saber desses eventos quando for acontecer uma mudança lá no model, esse cara aqui tem que ser atualizado. Olha aqui o que ele está colocado aqui, ó. Bit Model Interface, pô, beleza, ele vai ter que acessar coisas do model, vai ter que ler, ele vai receber um objeto, uma referência do model para poder pegar as coisas dele, e tem uma referência do controller, por quê? Ele que vai acionar coisas lá no controller. Então, lembrando, ele não faz nada na interface dele. Quem altera a interface dele vão ser os estados do model. E aqui vocês estão vendo coisas da interface gráfica do Abstract Window Toolkit, que vocês estão vendo aqui, que é uma interface antigaça do Java para quem implementa coisas na mão aí e tal. Galera, é uma viagem ao passado, cara, é muita... Eu vou dizer para vocês que é muita nostalgia, né, cara, para essas coisas aqui. Pô, é tão lindo, é tão bonitinho um programa desse jeito. Vamos lá, olha lá, como é que é o construtorzão dele aqui. Ele recebe o controller e recebe o modelzão dele aqui para iniciar. Ó, só lembrar como é que a gente está aqui, ó, no bit controller. Ele recebe uma referência do controller e recebe a referência do model. Então tá bem aqui, DJView recebe a referência dos dois, seta nos atributos internos dele e olha o que ele fala. Professor, por que ele tem que receber esses caras? Porque ele precisa se registrar. Ele recebe o model para ele poder se registrar lá dentro dos eventos que o model tem interesse, ou guarda os estados que ele tem interesse em saber. Então, ele se registra para saber quando acontece uma batida e ele se registra para saber quando for alterada a velocidade de batida. Pô, legal. E aí ele começa aqui o Create View dele, né? Então, o Create View é uma coisa que já acontece normal. Lembra, esse Create View aqui é acionado aqui no Bit Controller. Ó, tá vendo aqui, ó, Create View.
Lembrando, é o controller que faz tudo, cara. Esse cara aqui é só um rapaz que fica ali na dele, pronto para executar aquilo que foi pedido. O que faz a Create View? Pô, ele cria os painéis, cria os botõezinhos, tal, tudo bonitinho. Ele adiciona aqui todo o negócio. Então, pô, aqui já está obedecendo as regrinhas de como funciona a biblioteca Swing do Java. Então, quem tiver mais interesse, quer conhecer um pouquinho mais, ou tem uma curiosidade para saber como é que era, cara, cheio de coisa por aí para ver. Mas aqui é um exemplo bem bobinho. Quando a gente inicializar aqui, vocês vão ver como é bem legalzinho de ver. Para fazer pequenos protótipos, assim, eu digo que se você vai fazer um teste de uma funcionalidade pequenininho, quer entregar valor, quer entregar um protótipo para o seu cliente, cara, vale muito a pena utilizar. Tem editores antigos que fazem esse negócio aqui bem rapidinho, a gente entrega um template. Vale a pena usar esse cara aqui para você não investir tempo demais para poder fazer uma interface web grandona, com um monte de coisa. Esse cara aqui funciona bem localzinho. Tem coisa parecida também em Python. Então recomendo usar, aprender a fazer conhecer um pouquinho de parte gráfica básica da linguagem para poder fazer essas coisas. Tá aqui, ó, os Create Controls, entendeu? E, aí, assim, isso aqui é outra parte que tem muito menu bar, isso aqui, então eu não vou passar muito tempo aqui. Mas uma coisa que eu acho interessante é vocês observarem que a gente está vendo aqui um padrão de projeto acontecendo, que é o controller, entendeu? Tá sempre adicionando aqui itens. Lembra que no controller a gente sempre adiciona quem está abaixo da gente para montar a hierarquia? Então ele sempre está colocando aqui as coisas. Está acionando aqui os actionistas, né, para poder entender as coisas que estão acontecendo. Então ele está adicionando aqui o actionista do botão Start, do botão Stop e do botão Quit, que são aqueles itens dos botões que estão aparecendo. Adicionou aqui aí cada um desses botões que ele termina de adicionar, ele vai colocando aqui. Adiciona o menuzinho, faz o controle do menu, que aí tem o menu bar, que vocês têm até uma classezinha aqui. E adicionando aqui todos os controlezinhos que a gente está vendo aqui. Olha o que é legal. Toda vez que esse cara aqui vai fazer essas coisas, ele tem que adicionar quais são os eventos que vão estar sendo associados a cada um desses botõezinhos aí. Então, para cada um desses caras aí, ó, ele cria um listener, né? Ó, olha aí, ó. Increase button, decrease button, e ele sempre vai passar o action listener para esse cara aí. Olha o que é legal. Então, a gente agora já tem aqui que ele está fazendo o binding do que está acontecendo aqui com o controller. E tá aqui todo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Isso aqui é a arrumação tal. E no finalzinho faz o packzão e seta ele visível. Tá aqui os menus stop. Sabe quando a gente pede para o cara habilitar o menu, desabilitar o menu para o botãozinho ficar habilitado, desabilitado? É nessa hora aqui que a gente tava fazendo lá no controller. Lembra quando a gente dá start, aí tem que desabilitar o start, habilita o stop e vice-versa? No stop? É aqui que tá acontecendo. Está aqui, ó, o action perform. Então, quando acontece lá um action lá o listener pega, ele passa para cá o evento. Passou o evento, aqui é que ele vai acionar o controle. Aí, ó, pegou o evento, setou o botão de set, ele vai lá pegar o campinho de texto e, ó, controller, ele não faz isso no modo, tá vendo aqui a parada? Ele pede pro controller, seta o BPM para esse valor que eu acabei de ler na interface. Quebrar, pessoal, o MVC é fácil pra caramba, muito fácil. Eu podia pegar, eu tô com a referência ali em cima do model, né? Eu podia setar lá, na boa, entendeu? Mas não, a gente tá aqui obedecendo o padrão, então a gente olha pro cara. Seta o BPM bonitão aqui nele. Ah, o evento foi de increase o BPM. Pô, beleza, o controller aumenta o BPM pra mim. Ah, o evento que eu peguei ali, o botãozinho, foi o decrease BPM. Ah, beleza, então eu vou controller, diminuir aí um pontinho o ritmo da batida. Pô, bacana, legal. Tá aqui o update BPM. Aí pega o model, get BPM. Isso aqui é para colocar no textinho lá do botão, tá? Ele seta lá o botãozinho offline. Quando tá funcionando, corrente BPM, aí ele pega lá, ó. Já pega do model. Professor, eu preciso pegar do model? Sim, o model é que você tem interesse em pegar dele, qual é a situação que está lá quando você vai fazer essa atualização aí. Eu posso ter uma interface, se eu quisesse fazer um negócio mais em camadas, dava para fazer em camada? Aí você está mudando um pouquinho o MVC para um modelo de camada se... eu não posso pegar nada no model, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar no controller. Se você não vai deixar o view pegar dados do model, aí você já fechou camada mesmo.
Aí as camadinhas já estão, assim, você não tá fazendo uma camada furadinha como a gente aprendeu lá no Open Layer, tá legal? É possível fazer, tá, pessoal? Depende muito de padrão de segurança, padrão de projeto, tudo que você vai querer colocar lá e setar prós e contras. Nesse exemplo, o Toy aqui, ele pegou direto lá no banco, tá? Eventualmente, como assim, a gente está usando interfaces, isso não tem tanto problema, porque a interface está bem definida. Mas, às vezes, em algumas aplicações, você pode querer fazer uma camada, tipo, eu quero pegar dados do model. Ah, não, tu não vai pegar direto não, tu tem que pegar de alguém, tem uma camada de abstração aí, tu não vai pegar do model. Aí, beleza, tu vai nessa camada de abstração aí, mas isso é padrão, tá, de projeto. E tá aqui o update bit. Ó, aí esse update bit aqui é só para colocar o updatezinho lá na barra. Então a gente viu o controller, a gente viu o model, a gente viu o controller e a gente viu aqui a interfacezinha dele. Lembrando, a gente tem duas views aqui que são abertas, tá, pessoal? A gente tem a view que é a view que fica a batida e a gente tem uma outra que é o controle. Então esses dois caras aqui são duas telinhas separadas. Bora olhar esse cara rodando para ver como é que ele funciona, né? Então, vamos lá aqui o DJ Test Drive. Tá aqui, ó. Já vou puxar aqui na tela. Ele abriu aqui no cantinho. Deixa eu tirar aqui algum. Vou diminuir as coisas aqui para ficar mais. Pra vocês poderem ver no fundinho aqui. Tudo legal. Tá aqui os dois. As nossas duas telinhas aqui funcionando, tudo bobinho. Então, olha aqui, ó. Tá aqui o Start e Stop, que a gente viu lá. Como ele inicializa no Start, ó. Aí, ó. Inicializa parado, né? Então, o Start está habilitado, o Stop está habilitado. Se eu quiser fechar, desligo aqui. Essa aqui, ó, essa view aqui, lembrando, isso aqui é o estado que a gente está vendo, é uma visualização lá do model. Então, o que acontece? E isso aqui é como se fosse a nossa modificação no controller. Obviamente, numa aplicação real, estaria tudo juntado só, mas aqui eles separaram para a gente ter essa noção de o que é controller, o que é view, o que a gente pode fazer com elas. Então, assim, eu vou colocar aqui uma batida, vou colocar lá 10 batidas por minuto. Então, não vai ser tão negócio tão rápido, entendeu? Deu um set aqui. Olha lá, ele já colocou corrente BPM, 7, está setado. Startou? Não startou, porque eu só setei lá no model, agora lá no model tem o valor 10. Qualquer coisa que eu fizer aqui, pessoal, lembra, eu pedindo para view modificar o controle. E o padrão observer vem, olha, cara, foi alterado. Como esse cara tem interesse em saber a velocidade, ele vem e, ó, pô, atualiza o cara. Se eu atualizar para 15 aqui, ó, e D7, o padrão observa e atualiza esse cara aqui. Mas não tá. Essa parte aqui é onde acontece aparece a batidinha aqui, entendeu? Como não tem nenhuma batida rolando, não tá acontecendo uma notificação. Mas agora eu vou startar, ó. Fez um barulho aí, mas fuleirou porque o MIDI aqui já era. Mas vocês estão vendo que tá aparecendo aqui uma atualizaçãozinha na tela? Em tese seria assim, tá atualizando a cada vez que dá uma batida, entendeu? Pô, professor, muito legal isso aí, é um negócio muito útil pro mundo moderno. Cara, você tem que lembrar nos anos 2000 isso aqui era o pináculo da tecnologia de áudio, né? Se eu alterar esse cara aqui, pessoal, aí, ó, eu seto aqui, foi para 20 aqui, mas eu posso atualizar aqui, ó. Eu vou clicar só nesse carinha aqui, ele vai incrementar em 1, ó, 21, 22, 23, 24, aí eu posso diminuir 23, 22, 21. Tudo que está acontecendo aqui, eu tô acessando o controle notifica lá o model que ó, é para incrementar. O model atualiza e volta para cá. Esse cara aqui, então, lembrando, ele está focado em saber o estado daquele atributo BPM que está lá no model. Esse cara aqui está focado em entender quando acontece o evento de uma batida. Aí ele está atualizando esse carinha aqui. Se eu pedir para parar, vem aqui do stop, ó, offline. Então, o modelo parou, entendeu? Parou a contagem aqui. Por que isso aqui continua? Sei lá, professor, bugs que eu não conheço aqui na parte do AWV. Se eu der stop agora, se eu der quit, ele mata todo mundo, saiu sem dar problema nenhum. Professor, que bacana, eu posso baixar esse fonte para eu brincar? Pode, cara, você tem que brincar pra caramba. Lembra, o fontezinho tá bem aqui, ó. Eu baixei lá na internet, não é pirataria, tá aberto. Exemplo do padrão de projeto, você vai lá no Combined, você vai encontrar esse fontezinho para brincar. Bem divertido, nada demais, negócio show de bola. Acho que vale muito a pena para quem está brincando aprender um pouquinho mais sobre o padrão MVC.
E evolui um pouco mais, porque uma coisa que acontece muito é que vocês usam frameworks que já estão prontos. Eu digo que é sempre legal a gente tentar fazer uma parada do zero. A gente tá na academia, lembra? A gente tá na academia, academia pra malhar, entendeu? Faça uma aplicação do zero, cada pedacinho dela, cara. Bicho, isso aí vai dar pra vocês um controle e um entendimento do que tá por trás do framework de vocês. E, brother, isso eu digo, dá muita segurança de você entender coisas, de você ir atrás de erros, de você saber o que está acontecendo, o que, que não deveria estar acontecendo, de você deixar sua aplicação mais robusta. Tem uma coisa a mais nesse capítulo aqui que ele faz uma adição, ele faz uma modificação usando a mesma engine para modificar a app para fazer tipo uma simulação de batimento cardíaco. Então, fica a cargo de vocês aí fazer essa exploração. O que eu queria mostrar para vocês agora, mas aqui eu vou olhar só o livro, não vou olhar a fonte com vocês, é mais a ideia do padrão fachada, tá, galera? Como é que funciona aqui? O padrão fachada, ele tem uma brincadeira que é muito legal. Deixa eu ver se cadê aqui. Tá aqui. Qual é o mote dessa parte aqui do livro aqui? Ele tá dizendo o seguinte, pô, cara, eu vou querer ver um filme. Como é que a gente vê um filme? Qual é a forma antiga, a forma ralada de ver um filme? Bem, eu vou ver um filme, tu tem uma sequência de passos que você tem que fazer. Pô, eu vou ligar lá a pipoqueira, aí os, tá, liga a paradinha, põe as pipoquinhas, pô, faça aquele ajuste na luz, né, para não ficar ligado demais, nem apagado, tal. Baixo, eu tô imaginando que você é um cara ricaço, tem uma sala de cinema na sua casa, violenta, né? Pô, coloca a tela para baixo para você ver, liga o projetor, entendeu? Aí seta o projetor no teu laptop para você ver tudo bonitinho. Coloca o projetor no modo de widescreen, né? Porque às vezes o projetor pode estar no 4x3, tá? Não, você põe 16x9, 21x9, aquele negócio bacana. Liga o seu 5.1, pô, sonzão, bonito, tal. Seta ele para poder pegar o dado lá do teu o somzinho do teu laptopzinho. Ajusta o som para ficar bacana, entendeu? Liga o teu videozinho aí, curte o filme. Pô, é uma sequência de passos que você tem que fazer isso. Olha que ainda pode ter mais, né? Ninguém falou de refrigerante, ninguém falou de um docinho, tal, de ajustar a cadeira. Só que é só para começar, né? Pô, beleza. Quando isso acontece, aí vamos supor que você tivesse que fazer isso. Olha a parada que é louca, né? Se eu fosse pensar de uma forma bem inocente na hora de implementar isso, você teria um monte de classe diferente, claro, e teria que acessar um monte de método dessas classes. Nesse caso aqui, ó, Popper On, Popper Pop, Light Dim, Screen Down, Project On, para cada classe você vai setando, fazendo o setup que você quer para começar a ver um filme. Então, pô, é uma coisa que realmente pode causar um certo problema. Lembrando, né, tem um monte de eventos a mais que a gente nem colocou aqui, mas é só para te brincar, né? Então, assim, pensando orientado a objeto, né? Então, o que é que acontece? Nessa hora, cara, a gente pode usar uma fachada, cara. Como é que faz a fachada? A fachada, o que é legal dela? Ela fecha aquilo que você entende semanticamente como uma operação de uma forma mais abstrata. Você puxa. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui, é muito legal, cara. O que que você faz aqui nesse caso? Você teria aqui uma home theater fachada, então assim, agora a tua fachadinha você teria para ouvir o filme, terminar o filme, ouvir a rádio, não ouvir rádio, desligar o rádio, tal coisa que você está fazendo. Então, o que que esse cara faz? Você cria uma classe especial, que é a classe fachada, entendeu? E essa classe fachada tem certos métodos que você vai colocar lá, que esses métodos são os responsáveis por preparar aquela parada toda lá. É como se fosse esse controlão que vocês estão vendo aqui, entendeu? Para o cliente, fachada, cara, tá aqui o teu controle. Não pensa naquilo que você vai fazer. Lembrando, a gente faz isso toda hora, cara. Quando a gente tá vendo um dia a dia, a gente tá dirigindo um carro, a gente tá usando nosso celular, entendeu? A gente tá usando nosso computador. Qualquer coisa que a gente usa, na verdade, ela tá escondendo uma míriade de complexidade por trás. A gente está toda hora sendo usuário de fachadas. Então aí a brincadeira toda é a gente pensar esse tipo de padrão na hora que você utiliza ele para poder facilitar o teu dia a dia no teu trabalho. Então você passa a ideia sempre que usa injeção de dependência, né, você passaria os métodos que você precisa, os objetos que você precisa com tudo aquilo que você precisa para setar o teu ambientezinho e
vai preparando, entendeu? Esse cara aqui num só método. Então aqui o Watch Movie. Passa o filme que você quer, cara. Aí ele já prepara, liga tudinho. Todas aquelas atividades que você tinha que fazer no braço, olha aí, já são totalmente setadas aqui. Isso pro cliente, aí eu tô imaginando assim, pro cliente fica um negócio muito legal. E o que que é bacana disso aqui tudo? Nessa hora, você, olha como é que fica aqui pro nosso clientão aqui. Pô, fica show de bola. Ele dá o distancia o home theater, passa a galerinha por injeção de dependência, aí todo mundo que precisa, e vai lá, ó. O que que você quer ver? Pô, aqui os aventuras, como é que é? Em busca Esse aqui é aquele filme do antigaço, da Arca Perdida. Esse aqui é do Indiana Jones. Pô, legal demais. E na hora que ele starta o negócio, ó, ele dá o status daquilo que tudo que tá começando, pô. É um padrão muito bobinho, cara. Então, assim, em vez de você fazer o cliente ter que conectar com um monte de objetos, cara, esconde-se do cliente. O cliente só precisa conectar com um objeto, ele vai ser a fachada. Se você precisar fazer alguma coisa, não muda a interface com o cliente. O cliente continua vendo o Watch Movie. Se você vai adicionar mais features, tem que resolver. Vou ter que colocar uma coisa a mais na sessão, vou ter que atualizar o aparelho, não sei o que. Cara, não muda. Aquilo que o cliente faz, se não precisa ser alterado, você não mexe naquilo que o cliente está falando. O cliente só precisa acessar aquele negócio. Beleza. Isso aqui, galera, é o princípio daquilo que a pessoa só precisa saber aquilo que ela precisa saber, entendeu? Então, o princípio do conhecimento mínimo é você fala somente com seus amigos mais próximos. Então, assim, em vez de você fazer o cliente ter conhecimento da existência daquele monte de objetos, só precisa conhecer um, pô, esse cara faz a interface com a galera. Ele precisa saber aquele monte de coisa? Não precisa saber aquele monte de coisa. Então, você pode fazer isso em vários tipos de sistema e, assim, aparentemente parece ser um padrão de projeto bobão, mas ele resolve um monte de dor de cabeça. Então, sempre na hora que você estiver escrevendo o código de vocês, sempre dá uma olhada se você não poderia fazer esse cara aqui, entendeu? É... Esse aqui é o exemplo que ele está falando, ó. Sem o princípio. Pô, o cara inicializa o objeto, pega a temperatura. Com o princípio, acabou. A estação pega a temperatura. Esse cara não precisa saber de termômetro nem nada. Então, assim, lembre sempre disso. Se for possível colocar uma coisa abstrata, no caso, o teu cliente agora vai implementar para uma interface de uma outra classe, em vez de ter que saber um monte de objeto, ou então, o que eu acho mais importante, é evitar que ele tenha conhecimento de métodos de dentro de outro objeto, cara, melhor ainda. Então, esse é o padrãozinho que você tem que utilizar para resolver as coisas. Galera, é isso que eu queria falar hoje, basicamente aqui. Então, nesse apêndice, essa aula adicionalzinha aqui sobre o MVC e sobre o padrão fachada, tá? Obrigado a todos aí pela presença, quem estiver vendo e tal. E qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp, lá no grupo. E foco no trabalho, galera. Foco no trabalho, que eu quero ver a implementaçãozinha de vocês aí dos exemplos das arquiteturas com os padrões de projeto bem direitinhos, tá? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí e até a próxima. Valeu!